Dando sequência ao nosso curso de Fundamentos do Eletromagnetismo ou Eletromagnetismo Básico, nós vamos, no nosso encontro de hoje, na nossa aula de hoje, estudar o conceito, a ideia de capacitância. Os anos de trabalho em sala de aula me chamam ao seguinte raciocínio. Se você pergunta para um estudante o que é capacitância, a grande maioria dos estudantes, pelo menos os que não tiveram uma formação técnica em eletrônica ou eletrotécnica antes de entrar na universidade, raramente conseguem associar a palavra capacitância a algo familiar, ok? Como nós veremos, o nome capacitância ou a expressão capacitância constitui uma forma ou um conceito que aparece no eletromagnetismo que nos facilita a compreensão da ideia de energia eletrostática. Traduzindo, a aula, o tópico que nós veremos hoje, chamado capacitância, é um passo anterior, um conceito anterior que facilitará o estudo da chamada energia eletrostática. E o que vem a ser a energia eletrostática? Se eu quiser construir uma dada configuração de cargas elétricas, eu terei que gastar uma energia, um agente externo terá que gastar energia para arranjar essas cargas numa dada configuração. Uma vez que essas cargas adquirem uma dada configuração, eu armazeno energia e, como nós discutiremos, essa energia estará armazenada tanto na forma de campo quanto na forma de carga. Esta é uma discussão que nós faremos na sequência. Nesse exato momento, eu vou introduzir a ideia de um aparato que nós chamaremos de capacitor. O capacitor, originalmente chamado de condensador, é um aparato que, como o nome sugere, condensa cargas elétricas em uma dada configuração. Então, eu vou, nesse momento, pedir ao ouvinte, ao espectador, que raciocine com uma placa circular de raio R. Né? Eu vou considerar uma placa condutora circular e, sem discutir nesse exato momento a metodologia que me permite fazer isso, eu vou supor que ao longo desta placa eu sou capaz de colocar uma certa carga mais que uniformemente distribuída ao longo dela. Eu vou supor que eu tenho uma placa idêntica, feita do mesmo material condutor, ok? Em outras condições que literalmente não afetam a construção desta configuração. Está aqui a nossa segunda placa. E por outras condições eu me refiro ao fato de que, ao invés de espalhar uma carga positiva mais que ao longo da placa de baixo, nós vamos espalhar uma carga exatamente igual em módulo, mas de sinal contrário, portanto formando uma carga menos que. Observe que nós colocamos a segunda placa paralela à primeira. E, para que já tenhamos uma noção básica do processo, estas placas estão separadas por uma certa distância d. Nesse exato momento, eu convido o sujeito a raciocinar com a seguinte noção: como será o padrão de linhas de campo elétrico que surgirá entre as placas? Sem fazer grandes elucubrações, nós podemos imaginar que essas linhas estarão dirigidas da placa positiva para a negativa, né? Na região entre as placas, esse campo será essencialmente um campo elétrico uniforme. À medida que eu me aproximo das bordas, eu vou encontrar um perfil de linhas de campo que foge da ideia de um campo elétrico uniforme. Isto que nós estamos vendo aqui é o que é chamado na literatura os chamados efeitos de borda. Ora, sob que condições os efeitos de borda deverão ser efeitos que eu posso desprezar?
eu posso desprezar os efeitos de borda se a minha quantidade D for muito pequena. Ou seja, se eu aproximar a placa positiva da placa negativa numa distância que aqui eu estou balançando as mãos, eu não estou fazendo contas, relativamente pequena, eu posso desprezar o efeito dessa distorção das linhas na borda do meu capacitor, e sob estas condições eu vou tratar a distribuição das linhas de campo considerando cada placa como se fosse um plano infinito. Então, nesse exato momento, o primeiro padrão de raciocínio que nós faremos será estudando o chamado capacitor de placas paralelas. Este é um capacitor de placas paralelas, numa situação em que os efeitos de borda podem ser desprezados. Se eles podem ser desprezados, nós vamos considerar as placas como planos, abre aspas, infinitos. Simples assim, ok? Exatamente essa ideia, sem nenhum nível a mais de sofisticação neste momento de raciocínio. Dadas essas condições que nós acabamos de apresentar, nosso primeiro desafio é calcular o campo elétrico E, este campo elétrico que existe entre as placas, desconsiderando os efeitos de borda. Então, nós queremos saber quem é o campo E entre as placas. Quais são os nossos parâmetros? Os nossos parâmetros são: sabemos que existe uma distância D entre as placas. Então, distância D. Sabemos que cada placa possui uma carga Q espalhada em módulo. Então, carga espalhada em cada placa. Em módulo, esta carga vale Q. E por fim, área de cada placa. Nós vamos chamar esta área de AP. A de área com um rótulo P de placa. Por fim, na sequência dos acontecimentos, nós vamos estudar os dielétricos. Eu vou considerar que o material, a substância que preenche a região entre as placas é vácuo, mas isso até agora já era assumido, ao longo do nosso curso. Lembro aos senhores que se eu estiver trabalhando com um plano infinito, o módulo do campo elétrico de um plano infinito vale módulo da densidade de carga espalhada ao longo deste plano. Obviamente estamos partindo do princípio que a carga está uniformemente espalhada ao longo do mesmo, dividido por 2 vezes ε0. Como nós já fizemos aqui em outra oportunidade, quando estudamos potencial eletrostático, nós temos então a seguinte configuração. Aqui está a nossa placa positivamente carregada. Esta placa gera um campo E+, que emana da placa positiva e é ortogonal ao plano da mesma. Claro que eu vou desenhar uma placa finita no quadro, porque o quadro tem um tamanho finito. De forma similar, haverá, como nós já colocamos, no diagrama ao lado, uma placa negativamente carregada, que gerará, por sua vez, um certo campo que nós vamos chamar de E-. Este campo converge para a placa. Portanto, neste ponto, o campo E- aponta para a placa negativa. Neste ponto, ele aponta para a placa negativa. E neste ponto, ignorando a placa positiva, porque nós estamos invocando o princípio de superposição, ele vai convergir para a placa negativa. O que nós sabemos de acordo com o que nós estudamos até agora? Nós sabemos que, se essa placa forma um plano infinito, o módulo do campo E+ é módulo de σ0 dividido por 2ε0. Quanto vale σ0 em módulo? Ele é exatamente igual a carga mais Q, aqui menos Q, dividido pela área da placa. Ok? De forma similar,
o módulo do campo E-, já que eu tenho a mesma quantidade de carga espalhada por uma placa cuja área é exatamente igual à área da placa de cima, ele também vai valer módulo de σ0 por 2 vezes ε0. Ou seja, o módulo do campo elétrico gerado pela placa positiva é igual ao módulo do campo elétrico gerado pela placa negativa. Se agora invocar o princípio de superposição, lembrando que o campo elétrico resultante é dado pela superposição do campo elétrico gerado pela placa positiva com o campo elétrico gerado pela placa negativa nos vários pontos em torno dessa configuração de carga, eu sou obrigado a concluir que na região fora das placas esse campo elétrico irá a zero, porque eu tenho justamente campos de magnitude similar, mas atuando em sentidos contrários. Na região da placa, eu vou concluir, portanto, que a interferência, a superposição desses campos é construtiva. E que o campo elétrico resultante na região entre as placas, se eu entrar com σ0 por 2ε0 do campo positivo, se eu entrar com σ0 por 2ε0 do campo gerado pela placa negativa, o módulo desse campo tem que ser módulo de σ0 por ε0. E claramente, este campo apontará sempre da placa positiva para a placa negativa. Como o campo elétrico na região entre as placas tem sempre o mesmo módulo, direção e sentido, na região entre as placas ele fatalmente formará o que nós chamamos de um campo elétrico uniforme. Então, de acordo com o exposto, nós somos capazes justamente de calcular o campo elétrico na região entre as placas e vimos que na região fora das placas esse campo vai a zero. Em especial, acabamos de observar que o campo aponta sempre da placa positiva para a negativa e que o seu módulo vale carga Q em módulo depositado em cada uma das placas, dividido pela respectiva área de cada uma das placas, e também aqui um fator ε0 que traduz o meio que existe entre essas placas. Ok? Bom, se isto é assim, e considerando o fato de que a distância entre essas placas é igual a d, eu agora tenho o seguinte problema. Simplesmente vamos considerar essa etapa de raciocínio como um problema para treinar o conceito de potencial eletrostático que nós já vimos anteriormente. Calcule, eu vou definir uma grandeza que eu vou chamar de V, e ela será simplesmente o potencial eletrostático da placa positiva. Esta placa encontra-se num certo potencial eletrostático φ+, medido a partir do potencial da placa negativa. Esta placa encontra-se num potencial φ-. É isto que eu quero calcular, a diferença de potencial entre as placas, mais precisamente o potencial da placa positiva, medido a partir do potencial da placa negativa. Como nós vimos quando estudamos potencial eletrostático, esta diferença de potencial é o negativo da integral que vai da placa negativa até a placa positiva, do campo elétrico, produto escalar com dl. Que campo elétrico é esse? Que dl é esse? Nós vamos considerar a ideia de que nós temos aqui uma carga teste Q e que esta carga se deslocará da placa negativa até a placa positiva e, portanto, o dl que aparece no argumento daquela integral é simplesmente um elemento de deslocamento infinitesimal que esta carga teste faria ao se deslocar justamente da placa negativa para a placa positiva. Claramente ela está se movimentando sob ação ou na região onde existe o campo elétrico que existe entre as placas. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Para seguir em frente, nós vamos construir um sistema de coordenadas que nos permita escrever o campo elétrico E e o elemento de deslocamento infinitesimal da carga teste, o dl, na forma vetorial. Então, eu vou utilizar o seguinte sistema de coordenadas que eu entendo é intuitivo e relativamente fácil de utilizar. Esta placa negativamente carregada, eu vou assumir que ela está ao longo do chamado plano XY e ortogonal aos planos associados às placas, eu vou assumir que eu tenho um eixo Z, de tal forma que aqui eu tenho a coordenada Z igual a 0 e aqui eu vou ter a coordenada Z igual a D, ok? Apenas para reforçar o desenho,
né? Na hora que eu passei o giz aqui, eu matei as cargas negativas. Nós não queremos matar as cargas negativas, elas não sumiram, elas simplesmente, né, foram apagadas pelo giz azul. Se isto é assim, eu sou apto a dizer que o campo elétrico que existe na região entre as placas é um campo que tem módulo sigma 0 por epsilon 0, e aponta no sentido negativo do eixo Z. Portanto, aqui eu vou multiplicá-lo por um versor menos K. O DL, que é o deslocamento infinitesimal que a nossa carga teste faz indo da placa negativa para a positiva, observe que eu desenhei um DL genérico, ela não precisa ir em linha reta, ela pode ir espiralando, ela pode ir desenvolvendo qualquer trajetória. O resultado vai depender da trajetória dela, porque o campo elétrico é conservativo. De forma geral, eu vou, portanto, escrever isso como dx I versor, mais dy j versor, mais dz k versor. Se isso é assim, o produto escalar do campo elétrico com o DL, lembrando que a base JK é uma base ortonormal, isto significa, portanto, que ao projetar o campo elétrico sobre o DL, essa operação matemática que está acontecendo aqui, apenas as componentes ao longo do eixo Z sobreviverão. K escalar I é 0, K escalar J é 0, e, portanto, isso vai nos dar menos módulo de sigma 0 por epsilon 0 dz. Então, eu agora conheço meu integrando e, portanto, eu posso calcular V diretamente. V é exatamente igual ao negativo da integral de menos o módulo de sigma 0 por epsilon 0 dz da placa negativa para a placa positiva. Quanto vale a coordenada Z? Porque essa é a minha variável de integração da placa negativa. A coordenada Z vale 0, a coordenada Z da placa positiva vale D. Agora eu observo justamente que este sinal negativo, que vem da definição de potencial eletrostático, vai cancelar esse sinal negativo que veio do produto escalar, e esse termo sigma 0 por epsilon 0, na verdade o módulo de sigma 0 por epsilon 0, eu posso tirar da integral. Vamos ficar com uma integral em dz de 0 a d, isso dá simplesmente d. Ok? Eu vou simplesmente reescrever agora o resultado dessa integral em função da carga que existe em cada placa, em módulo, e da área da placa. Ora, o que nós estamos obtendo aqui, que é um resultado extremamente interessante? Estamos descobrindo que a diferença de potencial entre as placas, é isso que essa quantidade V fisicamente significa, é diretamente proporcional à quantidade de carga que nós justamente depositamos, acumulamos, tanto na placa positiva quanto na placa negativa. E observe que aqui esta carga entra em módulo, porque eu tenho exatamente a mesma quantidade de carga em cada uma das placas. Observe, portanto, que se eu quiser aumentar a diferença de potencial, eu tenho que aumentar a quantidade de carga que eu vou depositar nessas placas. O que eu vou fazer com esse resultado? Eu vou justamente guardá-lo na minha tabelinha, porque agora eu vou estudar outra configuração de carga para repetir esse procedimento, esse raciocínio, e tentar enxergar se existe alguma similaridade com o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós acabamos de ver o problema do capacitor de placas paralelas. Nós agora vamos para uma nova geometria. Nós vamos estudar o capacitor cilíndrico. Para tanto, consideremos o seguinte problema. Considere duas cascas cilíndricas coaxiais de comprimento L e raios A e B, A sendo menor que B, com cargas mais Q e menos Q, respectivamente. Ou seja, a casca de raio A possui uma carga mais Q e a casca de raio B, que é a casca externa, porque B é maior do que A, possui uma carga menos Q. As cargas encontram-se uniformemente distribuídas ao longo de cada casca. Considere o comprimento L das cascas muito maior do que os raios das mesmas. Isso significa que nós podemos trabalhar o problema na aproximação de cilindro infinito. Bem, item A, determine o campo elétrico em todo o espaço. Item B, determine a diferença de potencial V da placa positiva a partir da placa negativa.
O problema de cálculo do campo elétrico de uma casca cilíndrica preenchida por uma certa carga Q, uniformemente distribuída ao longo da mesma, já está desenvolvido na aula 12 do canal Eletroatividade. Nós vamos fazer uso desse material e, neste caso específico, nós vamos calcular o campo elétrico do capacitor cilíndrico invocando o princípio de superposição. Para tanto, nós vamos usar o resultado que é obtido lá neste problema presente no canal Eletroatividade. O que se aprende neste exercício específico? Se você tiver uma casca cilíndrica de raio R e comprimento L, onde L é muito maior do que R, portanto, continuamos trabalhando na aproximação de cilindro infinito, o campo elétrico possui simetria radial, ele é igual a zero dentro da casca, porque não há fluxo de campo elétrico dentro do mesmo, e ele é igual a 1 por 4π epsilon zero, 4π vezes o raio da casca, sigma zero vezes sigma zero, a densidade de carga superficial da casca, dividido pela distância radial S, associada ao ponto onde você estará calculando esse campo elétrico. Multiplicado por um versor radial, estamos trabalhando em coordenadas cilíndricas. Obviamente, ele é zero para S menor do que o raio da casca e ele possui exatamente este valor para a coordenada radial S maior do que o raio da casca. No nosso problema específico, o que nós temos? Nós temos duas cascas que possuem o mesmo eixo, por isso coaxiais. A casca interna possui um raio A e uma carga mais que distribuída ao longo de sua superfície. A casca interna possui um raio B e uma carga menos que distribuída ao longo de sua superfície. Se isto é assim, por favor, nós vamos olhar de perfil cada uma destas cascas separadamente. A casca positiva possui um raio A. A expressão que nós obtivemos no problema 12, na aula 12 do canal Eletroatividade, nos diz que o campo elétrico dentro dessa casca vale exatamente zero. Então, vamos escrever aqui, E mais vale zero se a coordenada radial S for menor do que A. No mesmo sentido, observemos que o enunciado do problema que nós estamos trabalhando não nos fornece a densidade de carga superficial sigma zero diretamente, ok? Quem é sigma zero no caso da casca positiva, da casca interna? Sigma zero é a carga Q, que está espalhada ao longo dessa casca, dividido pela sua superfície lateral. A sua superfície lateral valerá 2πA vezes o comprimento L, ok? Então, a expressão que nos dá o valor deste campo elétrico para a região externa à casca será 1 por 4π epsilon zero vezes 4π raio A, porque nós estamos falando da casca positiva, ok? Vezes carga Q, dividido por 2πA vezes L, tudo isso dividido pela distância radial S. Esse é justamente o módulo do campo E mais associado à casca positivamente carregada. Nós vamos trabalhar aqui com uma expressão já simplificada, portanto esse fator 4π corta com esse fator 4π, este fator A corta com este fator A, e o campo E+, que será registrado em um ponto P exterior a esta casca, nós já vamos fazer um desenho melhor sobre isso, será igual a Q dividido por 2π epsilon zero S vezes L na direção do versor radial, isso para a coordenada radial S maior do que o raio A desta casca. Então nós vamos obviamente melhorar esse desenho, para facilitar a visualização. Vamos considerar aqui um ponto a uma certa distância S. Nós já sabemos que este campo dentro ele vai a zero e fora ele aponta radialmente e é justamente proporcional à carga que está espalhada pela superfície do cilindro, dividido por 2π epsilon zero S, essa distância
da origem até o ponto onde nós estamos considerando, vamos considerar aqui um ponto P, ok, e multiplicado pelo comprimento L, obviamente, da casca. Vamos repetir esse raciocínio agora, mas para a casca negativamente carregada. A casca negativamente carregada possui um raio P, ela vai ter associada a ela um campo E-, ok? De cara, invocando o resultado que já foi obtido lá na videoaula 12, o campo dentro dela é igual a 0, então nós vamos escrever isto assim, E menos é igual a 0 dentro, portanto, se a coordenada radial S for menor do que B, e a exemplo do que nós obtivemos para a casca positivamente carregada, o campo que nós obteremos será Q por 2π ε0 S vezes L. Observe que a magnitude do campo na região externa, vamos considerar aqui um ponto P, será justamente o que? Independente do raio de cada casca, né? Este campo independe do raio A diretamente, depende do raio B, e certamente vai apontar no sentido negativo do versor radial, porque o campo elétrico de cargas negativas converge justamente para as cargas. Então, esse é o caso do campo quando S for maior do que B, associado justamente à casca negativamente carregada. Portanto, olhando agora para o sistema de cascas e conhecendo o campo elétrico de cada casca separadamente, nós podemos afirmar que o campo elétrico ao longo de todo o espaço será dado pela superposição dos campos gerados tanto pela casca positiva quanto pela casca negativa. Isto será igual a primeira região dentro de ambas as cascas. Dentro de ambas as cascas nós teremos uma coordenada radial S menor do que A, e nós podemos afirmar sem medo de sermos felizes que um ponto dentro da casca de raio A é um ponto que automaticamente estará também dentro da casca de raio B, portanto o campo elétrico ali será igual a 0. Se eu agora estiver considerando um ponto na região entre a casca positivamente carregada e a casca negativamente carregada, eu estarei justamente considerando exclusivamente a contribuição do campo E+, porque o campo E-, se eu imaginar que aqui está a casca positiva, dentro da casca negativa ele é igual a 0. Portanto, esse campo aqui, ele vale Q por 2π ε0 S vezes L na direção de S versor, isso quando a minha coordenada radial estiver entre A e B. E agora o ponto mais interessante, se nós estivermos considerando um ponto exterior a ambas as cascas, o que nós estamos aprendendo de acordo com esse desenvolvimento? Que enquanto o campo gerado pela casca positiva aponta radialmente para fora, vamos pegar aqui, né? Aqui está o campo E+, aqui um esboço dessa casca positiva agora superposta à casca negativa, e o que você vai obter é que ambos os campos apontam em direções antiparalelas, têm exatamente a mesma magnitude e, portanto, se cancelarão na região exterior a ambas as cascas. Conclusão: esse campo deverá ir a 0 quando a minha coordenada radial for maior do que o raio B da casca externa. Portanto, via princípio de superposição, nós somos capazes de determinar o campo elétrico associado a esta configuração de carga, que é o que nós estamos aqui chamando até o presente momento de um capacitor cilíndrico. Então, agora que nós conhecemos o campo elétrico associado a esta configuração de carga que nós chamamos de capacitor cilíndrico, nós vamos proceder o cálculo do item B, que é justamente o potencial da placa positivamente carregada, um potencial que nós estamos chamando de Φ+, medido a partir do potencial da placa negativamente carregada, o potencial Φ-. Bem, o que nós sabemos? Nós sabemos que V
é o potencial da placa positivamente carregada, calculado ou medido, a partir do potencial da placa negativamente carregada. Pela definição, isso é o negativo da integral que vai da placa negativa para a placa positiva do campo elétrico, função do espaço, produto escalar com dl. Quem é este dl? dl é justamente, um deslocamento infinitesimal associado a uma carga teste Q que mova-se da placa negativa até a placa positiva. Se nós tivermos uma carga desenvolvendo exatamente esta trajetória, nós podemos, ou esse caminho, nós podemos quebrar a sua trajetória em deslocamentos infinitesimais dl e justamente fazer a superposição desses deslocamentos com o respectivo campo elétrico que a carga teste teve que encarar para se mover da placa negativa para a placa positiva. Onde está esse campo elétrico? De acordo com o que nós acabamos de calcular, esse campo elétrico, ele justamente vai da placa positiva para a negativa e aponta na direção radial, de acordo com esta expressão que nós estamos colocando aqui agora. Ok? Então, nós conhecemos o campo elétrico e, para tanto, nós precisamos agora escrever este dl, a fim justamente de calcular o potencial da placa positiva em relação à placa negativa. Como estamos trabalhando em coordenadas cilíndricas, nós vamos nos ocupar em escrever o dl mais geral possível em coordenadas cilíndricas. Para tanto, nós vamos fazer um diagrama aqui, considerando as nossas coordenadas cilíndricas. Estão aqui os eixos cartesianos x, y, z. Aqui está um típico vetor R, aqui estão as suas projeções no plano XY e ao longo do eixo Z. O que nós sabemos? Que esta distância radial nós chamamos de S, esse ângulo nós chamamos de φ e esta projeção nós chamamos de Z, exatamente como acontece nas coordenadas cartesianas. De forma similar, para cá aponta o versor radial, S. Se eu tiver em mente um movimento circular ou coisa que assim o valha, para cá estará o meu versor φ e para cá o meu versor K. Quem é o dl mais geral possível em coordenadas cilíndricas? Esse dl é igual a... Nós temos 3 graus de liberdade. Nós vamos considerar, se você raciocinar que o seu versor R é dado em coordenadas cilíndricas por componentes S, φ e Z, aqui está a componente S, φ e Z, eu congelo 2 das coordenadas e faço variar apenas uma delas. Então, se eu congelar a coordenada φ e a coordenada Z, a minha partícula move-se exclusivamente ao longo do eixo radial e, portanto, ela se deslocará um ds na direção de S versor. De forma similar, se nós congelarmos S e Z, a partícula se moverá ou se deslocará exclusivamente ao longo da coordenada φ, significa que ela fará um deslocamento na direção de φ versor. Quanto vale esse deslocamento? Ele vale um S de φ na direção de φ versor. E, finalmente, se eu congelar os graus de liberdade S-φ, ela só pode se mover para cima e para baixo, se deslocará um dz na direção de K versor. O sistema de versores S versor, φ versor, K versor é ortonormal, de tal forma que quando eu considerar esse produto escalar E escalar dl, quem é o campo elétrico que atua na região em que a nossa carga teste está se movendo? Esse campo elétrico é Q por 2π ε0, S vezes L na direção de S versor, vezes ds S versor, mais. Eu nem preciso considerar os demais termos, porque eu sei que o produto escalar do versor S com o versor φ é 0, o produto escalar do versor S com o versor K é automaticamente igual a 0. Portanto, S versor ds
Esse é o integrando que aparece aqui no caso justamente do cálculo do nosso potencial. Esse produto escalar vai a 1 para qualquer ponto na região entre as cascas e o nosso termo a ser integrado fica V igual, se nós inserirmos esse resultado aqui, Q, 2π, ε0 e L saem da integração. Isso é Q por 2π, ε0, L, que me multiplica menos uma integral que vai de ds sobre s, ds que veio daqui, s daqui de baixo, da coordenada radial da placa negativa até a coordenada radial da placa positiva. Fica fácil visualizar que a coordenada radial da placa negativa vale B, enquanto a coordenada radial da placa positiva vale A. Isto significa, portanto, que esta integral vale o ln de S entre B e A. Portanto, a diferença de potencial, ou seja, o potencial da placa positiva a partir da placa negativa, vale menos Q por 2π ε0L, que multiplica o ln de A menos o ln de B. Eu vou atuar com esse sinal negativo e vou usar a propriedade dos logaritmos para escrever essa diferença de potencial como sendo Q por 2π ε0L ln de B sobre A, lembrando que eu fiz esse sinal negativo atuar e, portanto, nós vamos ter ln de B menos ln de A, que eu posso escrever como ln de B sobre A. Note que, como B é maior do que A, o ln de B sobre A será um número positivo e, portanto, essa diferença de potencial será positiva. Novamente, observemos o que nós temos aqui. Quanto maior for a diferença de potencial que eu quiser justamente entre as cascas cilíndricas, maior a quantidade de carga que eu devo depositar em ambas as cascas, e eu tenho algo aqui que cai com ε0 e depende da geometria na qual eu montei a minha configuração de cargas. Começamos estudando o capacitor de placas paralelas, depois estudamos o capacitor cilíndrico, e agora vamos estudar o chamado capacitor esférico. Consideremos duas cascas esféricas concêntricas de raios R1 e R2, R2 maior que R1, com cargas mais Q e menos Q, respectivamente, uniformemente distribuídas, como já é praxe. Então, nós temos exatamente aqui desenhada a configuração de carga a qual este enunciado se refere, e nós temos, portanto, na casca interna uma carga mais Q, na casca externa, uma carga total menos Q. Qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é, tal como fizemos exatamente no caso do capacitor de placas paralelas, assim como no caso do capacitor cilíndrico, determinar o potencial da placa positiva a partir do potencial da placa negativa, utilizando a definição de potencial eletrostático. Para tanto, nós precisamos conhecer o campo elétrico que esta configuração de carga gera no espaço, e uma vez que nós tenhamos esse campo elétrico, nós vamos proceder ao cálculo do potencial, tal como fizemos anteriormente. Então, o primeiro objeto que nós desejamos calcular é, se eu tenho essa configuração de carga, qual é o campo elétrico que ela gerará no espaço? Para responder essa pergunta, nós vamos invocar, tal como fizemos no caso do capacitor cilíndrico, o princípio de superposição. Por favor, vamos considerar primeiro a casca esférica de raio R1. Esta casca esférica, ela está positivamente carregada, nós sabemos qual é a sua carga vale mais que, e via lei de Gauss é trivial demonstrar que o campo elétrico associado a esta configuração de carga vale zero, se eu estiver trabalhando com uma distância radial menor do que o raio da casca, ou seja, dentro da casca ele vale zero, e ele será exatamente igual a 1 por 4π ε0 carga Q por R ao quadrado na direção de R versor, se eu estiver trabalhando fora desta casca carregada. Ou, em outras palavras,
quando você trabalha com a geometria esférica, quando você calcula o campo elétrico de uma casca esférica, se você estiver fora desta casca, o campo elétrico que você sentirá será exatamente similar ao campo elétrico de uma carga pontiforme na origem do sistema de coordenadas, onde você tem exatamente toda a carga que está espalhada ao longo da casca. Nós agora vamos desenhar justamente a casca negativamente carregada. Esta daqui é a casca de raio R2. Ao longo da superfície desta casca existe uma carga menos Q uniformemente espalhada. Por argumento 100% similar, o campo elétrico associado à casca negativamente carregada vale 0 se eu estiver dentro da casca, e ele vale 1 por 4π epsilon 0, carga Q por R ao quadrado, menos R versor, justamente se eu estiver fora da casca. Ou, em outras palavras, como nós vimos no caso do cilindro, se você estiver considerando um ponto P fora desta casca, esse campo elétrico converge para a origem do sistema de coordenadas, enquanto se você estiver considerando um ponto P, no caso da nossa casca positivamente carregada, no mesmo ponto P, o campo elétrico divergirá da origem do sistema de coordenadas. Portanto, o campo elétrico desta configuração de carga será dada pela superposição do campo gerado pela casca positiva com o campo gerado pela casca negativa, e ele será igual a 0 se eu estiver dentro das cascas positivas e negativas, portanto ele vale 0 se a coordenada radial for menor que R1. Se eu estiver na região que compreende justamente dentro da casca negativa, mas fora da casca positiva, nós vamos encontrar apenas o campo gerado pela casca positiva, portanto ele vai valer 1 por 4π epsilon 0, carga Q por R ao quadrado R versor, isto para uma coordenada radial entre R1 e R2, e novamente, se nós estivermos fora de ambas as cascas, nós teremos um ponto P. Vou desenhar aqui, que fica mais fácil de enxergar. Aqui está justamente o equivalente da nossa casca R1, onde existe aqui, portanto, a carga mais Q uniformemente distribuída. Esses campos possuem magnitudes exatamente similares e sentidos opostos. Portanto, a superposição deles me leva a uma interferência totalmente destrutiva. Logo, só existe campo elétrico na região entre as cascas, e esse campo elétrico vale 1 por 4π epsilon 0, carga Q dividido por R ao quadrado. Esse é o perfil das linhas de campo que existe na região entre as placas, um campo radial partindo exatamente aqui da origem comum do sistema de coordenadas, ou justamente da geometria associada a essas cascas concêntricas. Procedemos agora então o cálculo da diferença de potencial V entre a placa positiva e a placa negativa. Então, isto é, φ mais menos φ menos igual ao negativo da integral que vai da placa negativa até a placa positiva do campo elétrico escalar dl. O campo elétrico em questão é exatamente similar ao campo elétrico de uma carga pontiforme. Então, nós temos aqui V igual ao negativo da integral de 1 por 4π epsilon 0, carga Q por R ao quadrado R versor, escalar. Novamente, quem é este dl? Vamos considerar aqui uma carga teste que se moverá da placa negativa até a placa positiva. Novamente, como nós já fizemos em outros raciocínios, essa carga teste vai se mover entre uma placa a outra, executando pequenos deslocamentos infinitesimais que nós vamos chamar de dl. Trabalhando em coordenadas polares esféricas, é fácil enxergar que este dl
pode ser escrito como dr, um deslocamento infinitesimal na coordenada radial, multiplicado por um versor radial. Existem aqui demais termos associados a deslocamentos em θ e φ, mas com a base de versores radiais, ou seja, R versor é ortogonal a θ versor e φ versor, esses deslocamentos realizados além da coordenada radial não contribuem justamente para o resultado dessa integração. Então esse dl que entra aqui, ele é um R versor dr. O produto escalar do versor radial para qualquer ponto dessa trajetória com o versor radial associado ao dl vai me dar 1, e este resultado torna-se V igual a menos Q por 4π ε0, integral da placa negativa para a positiva, de dr sobre r ao quadrado. Aqui eu vou escrever isso aqui como um r menos até um r mais. Quem é R menos? É a posição radial da placa negativa, nesse caso R2, até a posição radial da placa positiva, nesse caso R1. O resultado desta integral vai me dar menos Q por 4π ε0, menos 1 sobre R, realizada, portanto, de R2 até R1, e, por favor, este sinal negativo que veio da definição de cálculo de potencial eletrostático se cancelará com esse sinal negativo e nós obteremos V igual a Q por 4π ε0 vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Nós podemos ainda justamente simplificar esse termo para escrever isto como Q por 4π ε0, aqui R1 vezes R2 e, portanto, aqui R2 menos R1. Observe que V, essa diferença de potencial, continua sendo uma grandeza positiva definida, porque R2 é maior do que R1. Logo, R2 menos R1 vai me dar um fator positivo. Bom, novamente, qual é o insight físico que nos interessa aqui? O insight físico que nos interessa aqui é observar que a diferença de potencial entre as cascas esféricas, novamente, é diretamente proporcional à quantidade de carga que eu acumulo em ambas as placas. Obviamente, o que nós estamos trabalhando ali é em valor absoluto. Nós agora, então, vamos comparar os resultados que nós obtivemos com as 3 geometrias que estudamos. Portanto, nós temos aqui a síntese dos resultados que nós obtivemos. Sempre nós calculamos o potencial das placas positivas, ou melhor, da placa positiva de cada configuração, em relação ao potencial da placa negativa. Para o nosso capacitor de placas paralelas, descobrimos que esse potencial é carga pela distância entre elas, dividido justamente por ε0, área das placas. Para o capacitor cilíndrico, é carga por 2π ε0L, ln de B sobre A, e esse potencial é carga por 4π ε0 R2 menos R1 por R1 vezes R2 para um capacitor esférico. Ora, o que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir que a energia eletrostática armazenada em cada uma dessas configurações é diretamente proporcional à razão entre o módulo da carga armazenada em cada uma das placas dividido pelo potencial da placa positiva em relação à placa negativa. Esta razão é o que nós vamos chamar de capacitância. E eu convido os senhores a raciocinar de forma extremamente breve. Se nós tivermos o capacitor de placas paralelas, a sua capacitância é Q sobre V. A partir dessa expressão, isso é ε0, área das placas dividido pela distância. O que está acontecendo aqui? Primeiro, nós temos informação sobre o meio no qual que existe entre as placas e a geometria do sistema. Nós podemos também fazer o mesmo cálculo para o capacitor cilíndrico. Então, aqui, placas paralelas, capacitor cilíndrico, Q sobre V. A partir dessa expressão, isso torna-se ε0, 2π que multiplica L, dividido pelo ln de B sobre A.
Novamente, o meio que existe entre as placas, vezes um fator geométrico que tem dimensões de comprimento. Observe que Ln de B sobre A é uma grandeza dimensional. E para o capacitor esférico, carga dividido pela diferença de potencial vai nos dar exatamente ε0, que multiplica 4π R1 vezes R2 dividido por R2 menos R1. O que nós estamos aprendendo? Que a razão entre a carga armazenada, o valor absoluto da carga armazenada em cada uma das placas desse tipo de configuração, dividido pela diferença de potencial entre as placas, só depende do meio que estará entre as placas e da geometria específica que eu considero justamente para distribuir essas cargas. E isso é uma informação extremamente relevante, conforme nós vamos aprender no nosso próximo encontro, onde o foco será aprender a usar essa grandeza chamada capacitância para calcular qual é a energia eletrostática armazenada em cada uma destas configurações de carga.